Mário cantou assim, ó. Sem dúvida. Pode fazer aí. Os caras fizeram oficina de robótica lá durante a faculdade, ensinaram os caras a montar robô. Dois dias, 3 dias. E aí os robôs fizeram torneio de sumô de robô, futebol de robô, tudo com sucata. Eu vi, não. Cara, é vocês usar criatividade lá, meu. Estão alicerçadas na proposta aí. A parte mais importante desse evento. Que loucura que é isso? Um robô. Eu acho que eu vou puxar nele que ele tá vendo. Os caras guardaram a Ô Lucas, o acelerômetro é esse aqui, né? Aquele padrão lá do acelerômetro lá. Pra mostrar na tela? É. Qual que roda? Dá o script. Ah, só. Tá aí já? Por que não manda pro chat pro Roger, velho? Está lá. Que protocolo usando? 1814, né? I3E 1452. Acelerômetro. 3 dimensiones? Yeah. 3. Também com padrão já tem sensor de umidade, sensor de temperatura. Fazer tudo em Java, né? Pode fazer aplicação em Java. E para No caso, esse daqui tá recebendo daquele lá. Estão vendendo nos Estados Unidos. Não, esse aqui tá enviando pra aquele lá. Vendendo, mas. Ah, tá enviando. É. Ah, tá. Aí esse aqui recebe, joga aqui no computador, que faz processamento e faz gráfico. Brasil ou Estados Unidos? Não, acho que não. No Brasil também, acho que no mundo inteiro tá. Serve pra robótica também, né? Tem um site lá, Serve principalmente pra robótica. Eu não sei, tava aqui antes um robozinho, um carrinho com tipo esteirinha de tanque assim, sabe? Qual que é o demo lá da bolinha também, né? Ele já tá instalado aqui? Tá instalado? Sim, aqui vai ganhar. Aí ó, olha, tu entendeu como é que é? Aqui cada um tá. Você usa o acelerômetro aqui como se fosse uma bolinha, cada um vai cair. Põe no LED. É, olha o que eu vou fazer, ó. Passou a bolinha pra cá.
Olha atrás do pinguim. Google. Vamos entrar no Google. Aqui é... Tanto conhecimento. Ah, tem os caras que são... Mas isso aqui tem as manhas. Tem as manhas. Eu sei que tem as mães, mas eu não vi. Deixa eu ver. É, não. Se eu completar isso aqui que eu ganho. Se eu completar isso aqui, aquele computador lá pode levar, né? A webcam que a gente utiliza nos telecenes. Se tiver um instalado nele, bota tudo embaixo. Aí a gente colocou o BR Office. Colocou o BR Office. Já com o cenário português. Começou comprando errado. Gráfico, a gente colocou só o GIF. BR Desenho. Nossa, tem muito laptop.
Wii. Continuando. Modelando tecnologia. Nossa, apagar. Imagina, em vez de estar perdendo tempo, um monte de tempo, escrevendo uma matéria ou alguma coisa do gênero, já vai ali, o estudo já não tá, sabe? Atividade navegar. Não rola caminhar? Cheguei a ver. O hardware que tem foi lá. Eu e o cara do Java vamos fazer o nosso cenário.
instalação do Linux, de qualquer sistema operacional, e agora vocês vão entender as diferenças entre os file systems, para a hora de escolher, vocês saberem escolher. Tá? Então essa é a proposta da palestra. Para isso nós vamos varrer esses tópicos que estão aí na frente, são 5 tópicos. Vamos ter alguma experimentação prática, vou ter que correr para dar tempo. Então primeiro, o conceito de file system. File system é a forma como os dados são organizados no disco para poderem ser armazenados e acessados. Essa é a definição geral de file system. Então é a forma como os dados são armazenados, organizados e acessados no disco pelo sistema operacional do lado, checando o jornal, essa coisa toda. O jornal, ou jornal, ou coisa do tipo, é uma área de dados, basicamente explicando grosseiramente isso aí, é uma área de dados onde você faz anotações de tudo que aconteceu naquele file system, ou seja, eu vou gravar um arquivo, eu não só gravo, como registro isso nesse log. Esse é o jornal, é um log. Eu vou, por exemplo, mover um arquivo daqui para tal lugar. Então esse arquivo, ele vai sair de uma posição e vai entrar em outra posição, logicamente, em diretórios. No disco, ele continua no mesmo lugar, só muda o apontamento dele. Mas digamos que, na hora que você vai fazer essa modificação, o que acontece? Geralmente, a implementação geralmente é assim, os file systems primeiro escrevem o journal, para depois executar. Então o que acontece? Ele vai lá, deleta toda a referenciação daquele arquivo, para escrever uma nova referenciação. O arquivo em si está no mesmo lugar no disco, a referenciação é que mudou. Agora imagina a seguinte situação, deleta a referenciação. Qual é o próximo passo? Escrever a nova referenciação, né? Então, deleta, cai a luz. E agora? O arquivo teoricamente não existe, porque fisicamente ele está lá no disco, mas não tem nenhuma referência a ele. Quando for dada a partida no sistema operacional novamente, vai ter um cheque de integridade. Esse cheque de integridade pode acontecer várias coisas. Por exemplo, se tem só meia coisa escrita lá, não foi tudo escrito, ele vai reclamar. Mas pode ser que ele passe batido, porque não tinha nenhuma referência àquele arquivo. Mas ele sempre vai checar o journal. Aí ele vai ver que estava ocorrendo uma operação em que foi retirada uma referenciação para ser colocada outra. E a outra não foi colocada. Ele pode, por exemplo, reescrever a referenciação antiga e você volta a ter o arquivo. Isso é o journal. Então, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, quem não usa file system jornalado hoje em dia é louco. E, por exemplo, o FAT32 não é jornalado, o NTFS é. Essa é uma das coisas que você deveria saber sobre file system. Tem várias outras que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá, o jornal funciona como um log de atividades, ajuda a manter a integridade dos metadados e ou dos dados existentes na partição. Metadado é isso aqui, ó. ls-l. Isso aí são os metadados. Permissões, dono, hora de criação ou modificação, hora do último acesso. Se você botar um LU, você vai ver não a hora de criação ou modificação, você vai ver o último acesso àquele arquivo quando ocorreu. Né? O nome do arquivo, essa coisa toda, isso são os metadados. E o dado é o conteúdo do arquivo propriamente dito. Tá? Então, tem file system que ele faz journal somente dos metadados. Exemplo, o Riser FS 3.6. O Riser 4, ele faz journal dos dados e dos metadados. Mas é uma implementação nova aí que ainda não está oficialmente no kernel e pelas histórias não vai estar também. Enchendo aqui à medida que as coisas vão acontecendo. E, primeiro, cada file system ele tem um tamanho de bloco, um tamanho padrão. Então nós vamos usar todos os file systems com 4K de bloco. Então tudo que eu fizer aqui eu estou fazendo em 4K de bloco, ou seja, um file system é igual ao outro em termos de bloco. Então, essa diferença, sei lá o que, é por causa do tamanho do bloco. Não tem nada a ver, o tamanho do bloco é igual. E eu vou usar uma área de teste do meu notebook que é a /dev/sda6. Tá? Se eu fizer um fdisk -l/dev/sda, vocês vão ver que aqui eu tenho algumas partições. Eu mantenho inclusive o Windows que veio original no notebook. E aqui é o meu Linux. Tá? E aqui ó, é a minha área de teste. Essa partição não tem nada. E vejam o tamanho dela aqui, esse tamanho está em K, né? 5.116.671. Vamos botar isso aqui.
5.116.671, não era isso? Tá, então esse tamanho tá aí. Cada bloco tem 4K e a área de testes é a Dev SDA6. Vamos começar formatando a Dev SDA6, vamos começar aqui com ext3. Então, formatar, logicamente, é estabelecer um file system na partição. Então, vamos botar o ext3 na Dev SDA6. Vocês já vejam aqui que o block size dele é 4K e criando o journal lá. Tá? Criou o journal. Bom, feito isso, nós vamos montar a partição SDA6 em /mnt. E agora, se eu fizer um mount, comando mount puro, eu vou ver que SDA6 está montada em MNT do tipo ext3 read write. Bom, vamos fazer um DF menos K para eu ver o tamanho dela em K. Olha, vocês lembram que a partição ela tinha 5.116.671, né? Formatei. Aqui está o tamanho total da partição, 5.076.284. 5, onde eu errei? 5.036.284. Bom, aí fica uma dúvida, como é que pode, se ela tinha 5.16, formatei, agora tem 5.036, encolheu? Vamos deixar isso aí, fiquem com essa pulga atrás da orelha. Agora, se eu fizer um DF-H para ver notações humanas, eu vou ver que esse file system está vazio, ls/mnt, só tem um diretório lost mais found que está vazio, que sempre é criado. Mas eu já tenho 138 MB ocupados nessa partição. Que 138 MB são esses aí? Alguém sabe? Alguém arrisca? Journal é a área de controle, é uma estrutura. Ele tem que criar toda uma estrutura de controle. Então aquilo é um espaço reservado para o journal. Mesmo que ele não ocupe tudo isso agora. Mas tem uma estrutura e uma área reservada. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Olha também que interessante aqui. Vamos botar esse negócio aqui em mega. Eu tenho 4.919 ocupado, 138 livre, 4.535. Uma calculadora. 4.919 menos 4.531, eu falei acho que 3.531, é a idade. Ó, 388 é diferente de 138. Então esse menos esse não dá esse, né? Que doideira é essa? Então daqui a pouco a gente vê isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos criar 50 mil arquivos dentro desse file system, vamos ver o tempo que leva para fazer isso, tá? Então nós vamos fazer um shellzinho aqui simples. Time na frente de qualquer comando mostra o tempo de execução daquele comando. O comando executa e aqui está o tempo. O que nos interessa é o rail. Isso aqui é o tempo desde o meu enter até o prompt. Tá? Esse tempo que nos interessa. Vamos fazer assim, ó, time for e in. Vou fazer uma sequência aqui de 1 a 50 mil. Então, eu estou criando uma variável i, que a ela vai ser atribuído um número de 1 até 50 mil em loop. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada loop ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a palavra teste, que tem 5 bytes, e vai jogar para dentro de um arquivo em MNT, que é onde está montado o meu file system, e o nome desse arquivo vai ser o número do loop. Ou seja, vai ter um arquivo cujo nome é 1, cujo nome é 2, cujo nome é 3, até 50 mil, e cada um deles lá dentro tem a palavra teste. E vamos fazer done. E o time vai nos mostrar o tempo que ele vai levar para criar isso daí. Tá lá, 8 segundos, 888. Vamos botar esse dado aqui.
8,89 segundos. Vocês vão dar uma olhada no MNT? Olha aí os arquivos aí. Ó. Vamos fazer um get MNT, vamos botar aqui 4.000, teste. Vamos olhar quanto de disco foi ocupado agora. 335 MB. Mas lembra que já tinha um journal de 138. Então dá para grosseiramente considerar que nós temos aí 197. Vamos botar um relativo aqui, eu não preparei um campo para isso, mas a diferença é 137. 197. Preciso dormir. E vamos fazer também, ó, o espaço ocupado formatado menos o espaço ocupado. Vamos ver quanto é que vai dar isso daí. Então, você tem aqui, vamos botar esse mega, DF menos N. 4919 menos 335. Então, vou botar assim, 4919 menos 335. 4584. Na verdade eu vou acessar um pouquinho, mas eu acho que é uma forma mais didática de mostrar isso para vocês depois. Vamos lá. Bom, feito isso aí, eu posso até fazer de novo para vocês verem. Vai dar um número diferente, bem próximo, mas diferente. Pode ser maior ou menor. Por quê? Porque a máquina está em constante processamento. Então nunca vai dar o mesmo resultado, 8,88 segundos. Mas vai dar bem perto. 8 alguma coisa ou 9, bem pouquinho. Vamos ver aí. Só para vocês verem isso acontecer. Olha lá, 9,24. Vamos fazer só mais uma vez, para vocês acompanharem esse ciclo aí. Isso aí envolve processamento, manutenção de imagem do display, um monte de coisa aí. Ó, agora aconteceu um negócio que ficou estranho. O cara quer mostrar muito, acontece essas coisas assim. Isso aí pode ter sido um cachezinho ali. Ó, de novo voltou a 9. Então vamos considerar aquele tempo médio de 8. Vamos fazer o seguinte, vamos desmontar essa partição. Vamos agora formatar com JFS. Ele pergunta se vai formatar, ele não dá o tamanho do bloco, mas é 4K. Se eu fizer um man mkfs.jfs, ele vai dizer aqui que o tamanho default é 4096, a não ser que eu mude isso. Eu não dei nenhum parâmetro para mudar, então 4K. Vamos montar de novo a partição. Está em MNT. Vamos fazer um ls/MNT. Está vazio, lógico, você acaba de formatar a partição, ela tem que estar vazia. Estabelecer um file system é formatar uma partição. E vamos fazer agora um DF menos K. Vejam esse número aqui, 5095828 é o total, 5095828. 5095828. Vejam que já se aproximou bem mais daquele número bruto lá de cima do que o EXT3. Mesmo assim deu uma encolhidinha. Espaço ocupado formatado, está vazio. Se eu fizer um ls/MNT, já fiz aqui, mas vamos lá de novo, está vazio. Se eu fizer um df-h, vocês vão ver que eu tenho um tamanho de 756K nessa partição. Então vou botar aqui 756K, eu botei mega ali em cima, mas aqui ficou a K, então tudo bem, fica ali. Olha outra coisa, df menos m. Se vocês verem, 4977 menos 1 dá 4976. Já não aconteceu aquele efeito estranho de antes de sair sumindo coisa aí, né? E vamos criar os 50.000 arquivos lá dentro de novo. Eu vou pegar o mesmo shell que está aqui em cima, está aí ele, vai fazer o mesmo trabalho na mesma partição e vamos ver quanto tempo demora agora. Bom, enquanto está fazendo, esses são parâmetros que vocês deviam conhecer
e os porquês disso tudo que está acontecendo para vocês, por exemplo, instalarem um sistema operacional para ser um servidor, para ser um cliente, por aí vai. Porque os file systems, vocês já devem estar reparando, eles são diferentes, olha quanto está demorando. Então cada um deve ter alguma coisa especial, ou algum defeito grave, quem sabe, sei lá. Eu queria falar em defeito grave aqui, porque as mentes começam a pensar no negócio. Bom, 29.54. Vejam, demorou 29 segundos, ponto 54. E qual foi o espaço ocupado? Demorou bem mais que Ext3, né? DF menos H. 224 MB. Ocupou menos disco do que o Ext3. Tá? Esse 756 é desprezível, então não vamos nem abater daqui. E agora, vamos fazer o seguinte, o espaço formatado menos o espaço ocupado, nós já vimos, ele vai dar exatamente bom, voltando, DF menos, o que eu estou botando aqui na verdade é o seguinte, é o 4977 menos o 224 vai dar 4753. Se vocês fizerem a soma, ó, 3 com 4 dá 7, então fechou. 224. Eu acho que aqui em cima eu tive um pequeno erro nisso aí. Deu uma voada aí. Mas o que mais importa não é isso. Vamos continuar. Vamos desmontar aqui. Eu não vou ficar pensando em erro agora porque eu não tenho tempo para isso. Mas o que eu quero que vocês saibam, vocês vão saber. Vamos passar para o Ryzen, MKFS.
Depois ele só vai sozinho. Agarrando o pinguim. Só pra ver se vê. Vai na frente. Meu Deus, nunca vi camisa na vida. Pessoal, para vocês que não viram as palestras ontem, It's a Windows mobile unit, but it's CDC can run on these particular platforms. And then, of course, off to the side there again, and an entirely different type of atmosphere is Java Card. So next screen. So the MSA for CLDC is JSR 248, and MSA
a JSR in this particular case is a Java specification request, and the MSA is an umbrella JSR that covers a whole bunch of little bitty JSRs, things like Bluetooth and other applications that are like that. Have that working? Yeah, because we'll do some demos with these all together later, and you can get an idea of some of the pieces that are there. So with the games, you might use a variety of the JSRs. You might use JSR 184, which is the 3D graphics. You might use some of the mobile media stuff, which is the sound, it's interesting because I was out on the show floor and I hadn't actually played this thing before. And I'm actually coming into the session here and all of a sudden I hear this noise. You'll see actually the Bluetooth being used in a game situation. They have a palm game that we'll show there. And I think you guys have a talk as well later in that area, right? Okay. And then you may do some SIP stuff because you might want to do some P2P over the network. And most importantly, if you're a game developer, you want to get paid. So maybe you put in some data APIs that are associated with it. Next JSRs that are associated with a variety of mappings that exist here. And we actually have an example of this. If you have Yahoo Maps or Yahoo Go, you can go to the mapping application and take a look at everything that's there. Next slide. So things that you can do with 248, information applications, variety of things, news, getting information, content. Basically, most of this stuff is coming from the web type of interface. So these are the type of applications that you can begin to develop. Let's see if there's another slide there. Yep, multimedia applications. Turning things on with the camera. I actually do have a good demo of that one as it comes up. So next slide. So demos. Oh, so let's give this a try and see if it's going to work. Do we have to switch? Okay. So unplug me. And hoping this works. This is going to work. Sorry. We see white light. Oh, and you expect me to use this? Yeah. Okay, meanwhile, back to the bench. All right, so what I'm going to show you, you're going to watch over my shoulder, okay? Hey, it's the best I can do here. All right, so Marble Madness. It's kind of this cool 3D game. This is going to be really hard. Oh, you can make it work. Oh, cool. Hey, it works. Awesome. This is great. It's upside down, but that's okay. Yeah, it's better than it was. Oh, jeez. Okay, here we go. Resume, maybe. Okay, come on, I'll move. Now, you probably can't see me moving, and oops. I'm not doing too well here. So, you get an idea. This is accelerometer is one of the new APIs that's in, and Nokia has actually implemented this in their application. I'm going to time out here in just a second, so we'll just see the ball down and so let's kill that application, and we'll exit that one. And we're going to go down here to another Java application, and this is tennis. Select. Please select. Thank you. This is going to be really funny because you're going to see tennis upside down. Okay, tournament play, training. I need training. Definitely I need training. I still need a lot of training. Okay, so you get an idea of a game. I mean, you can see the 3D involved there with this particular game. This is all a Java application. All right, let's exit out of there and back. What does that say? Wait a minute. Exit. Yes. Select.
I really meant exit. Serious. Okay. Well, we're trying to get more sound. That's good. We're done with the sound now. Okay, back. Over here. Now I want to show you a couple more applications here. We're going to go down here into this application. And I'm going to show you Yahoo Go. This is entirely written in Java. It's not an open source project, but it gives you an idea of some of the things that can be done. And sorry, it's upside down. Yes. Okay. Now see, it won't matter because we're going to do a map. And this is not a map of Monument, because Monument has no water around it. I can guarantee you that. I believe this is a map of Formopolis. Am I correct? Is that what's right? You don't think so? What is it, a map of where I live? Where we are right now? It must be, something like that. Okay, let's do this. Press OK. Yeah, we're in someplace strange here, but this gives you an idea of some of the applications that are capable now with the phones that are coming out in the latest JSRs. They're really beginning to get capable. One of the things that I have heard time and time again, let's go back and do one more application for additional people that we're doing modeling within the community as well. There's a lot of things on this page. We just did we have a podcast on this page. So you can sign up for weekly podcasts. Generally, we try to do them on a weekly basis. They're a great opportunity to listen and hear what's going on in the community. Next page. If you're an application developer, there's a great opportunity for you in the ME Application Developer Project to go and find a great deal of resources that you can use that help you, benefit you as to what goes on here. So next page. So this is a little bit difficult because it's cut off at the side. The first thing over on the side says trunk. So building PhotoMe, these are some of the tools that you need. And I'm going to go here and tell you one of the lies that's on this page. All right. So you need to install Java SE 4.2 SDK, Make, GCC, Ants 1.6.5. I think you can probably get away with almost anything else. Flex, Perl, etc. You need an SVN client. Now, it depends on where you came from. I've been in the industry so long that I don't need a GUI tool for my SVN client. I can just use the command line because that's what I'm used to. Some of you are more used to the using a tool using a tool to grab your SVN content, so that's fine. Do that. And I want you to see it right side up. When we get done, we'll actually be able to. This is running in the Pocket PC emulator, so you can do everything on your desktop, run in the Pocket PC emulator, and actually see how it's going to work in that before you deploy to the Pocket PC. I will actually show you this on the Pocket PC, and we'll actually show the small J benchmarks running on the Pocket PC. Next. Okay, these are some getting started guides, some directions of what's going on, and the build environments that you need. I'm trying to make these slides available to you. Next page. You do have to, at this particular point in time, off this out. Close this down. This looks vaguely familiar, right? The same thing that you just saw on the same page a few minutes ago. So I'm going to click on Run Apps. Click on Menu. Click on Start. And that's CDC running on a Windows mobile device. You can see it's just a simple little thing. Image display, a lot of text display, followed by a Java 2D type of application. And come by the booth, you can see this a little bit more. How much time do I have left? 2 minutes, great. Java 3D.
and a bunch of buttons. Because you all know that you need buttons in your application, right? Simple little display. The idea is not so much that this is a great application, because it's not. The idea is to be able to show you that we can actually run PhoneMe from the open source build running on a Windows mobile device. Não, tá mostrando o painel ali. Deu um bug hoje à tarde. É. Tem um vídeo ali que tá sendo estranho. Eu vi.